Oh, Pai. Pai amado, o que seria de nós sem Ti? O que seria de nós, Jesus, sem Ti? O que seria da minha vida sem Ti? O que seria da minha família sem Ti? O que seria de nós? O que seria? O que seria? O que seria? O que seria de nós? O que seria de nós? O que seria de nós? Sem Ti nós não somos nada. Nós reconhecemos a Tua soberania sobre as nossas vidas. Por isso nós Te rendemos graça, levantamos as nossas mãos santas a Ti, dizendo que, Senhor, só Tu és Deus. Pai amado, em nome de Jesus, nós louvamos a Ti e damos culto a Teu santo nome, a Tua santa presença. Nós Te adoramos, Senhor, Te adoramos. Viemos aqui essa manhã para agradecer, louvar o Teu nome, dar o nosso melhor a Ti, porque sem Ti nós nada somos, mas contigo nós somos mais que vencedores. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Antes de sentar, quem trouxe Bíblia aqui hoje? Aleluia. Diga, esta é a minha Bíblia. Ela é a palavra de Deus. Eu confio nessa palavra todos os dias da minha vida. Amém. Glória a Deus. Pode tomar o teu assento. Aleluia. Aleluia. Graça e paz, igreja. Amados, é bom estar de volta aqui na igreja. Que maravilha, que bom é estar de volta com os irmãos. Quero, primeiramente, em meu nome, da minha família, hoje os meus irmãos estão aqui, eu gostaria que ficassem de pé. Aleluia. Aleluia. Como vocês sabem, aleluia. Muito obrigado, podem sentar. Nós enterramos o nosso pai há 2 dias atrás. Uma perda muito grande na nossa família. Uma dor muito grande. É algo irreparável. Mas como nós acabamos de cantar, quem tem Jesus tem tudo. Porque sem Jesus nós não estaríamos aqui. Sem Jesus eu não estaria de pé. Não seria capaz de estar aqui a falar para vocês. Por isso, eu louvo bem alto. Sem Ti eu não sou nada, Senhor. A minha família, sem o Senhor Jesus, não seria nada. Por isso, louvo a Deus, obrigado aos meus irmãos por arranjarem essa coragem de poderem sair de casa e estarem aqui. Que Deus vos abençoe. E quero agradecer em nome da família, a toda a igreja, por todo o apoio que vocês nos deram, todo o suporte que nos deram, por estarem aí e guardarem a nossa família em oração. Sabe, óbito não é fácil. Quem já passou por isso sabe. E eu já passei por ela em todas as dimensões. Já perdi mãe, pai, irmãos. Já experimentei todas as dimensões da dor. Hoje, eu consigo falar para você com uma propriedade que muitos não conseguem. Por isso, quando você me vê aqui andar, você precisa dizer: Deus é bom. Deus é bom. Você precisa olhar para mim e dizer: se o pastor não baixa a cabeça, eu não posso baixar a minha cabeça. Porque muitas vezes nós pensamos que nós somos as maiores vítimas desse mundo. Que Deus nos abandonou. Mas eu vim aqui para te dizer: Deus continua sendo Deus. E Deus é bom. Deus é maravilhoso. Em todo o tempo, Ele é bom. Aleluia. Mas essa manhã eu vim falar com vocês, trazendo uma reflexão. Os irmãos que nos acompanharam durante esse tempo no óbito, os irmãos que nos acompanharam até o sepultamento,
conseguiram ter uma noção, uma ideia daquilo que era a dimensão no natural do meu pai. As pessoas viram números de pessoas que estavam lá, nós como filhos, o número de elogios fúnebres que nós recebemos, não tinha como ter tempo de lermos todos os elogios fúnebres que recebemos. Mas aí vem a minha pergunta, aí vem a minha reflexão. O que é a vida? O que é a vida? Você já parou para perguntar o que é a vida? O que a vida de facto é? O que ela significa? O que é a vida? Hoje eu tenho 3 perguntas que eu quero refletir com vocês. A primeira é essa, o que é a vida? A segunda é, por que estamos vivos? E a terceira, qual é a tua importância ou a tua relevância nessa terra? Porque tem pessoas que estão vivos, mas qual é a tua relevância nessa terra? Você faz falta para alguma pessoa? Será que no dia do teu enterro, no teu funeral, quando você morrer, será que só será a tua família, a tua casa que vai ter saudades tuas? Qual é o impacto da tua vida? Deus te chamou só para viver, comer, morrer, beber e morrer? Você está nessa terra só para ocupar espaço, só para respirar? Eu gostaria que você refletisse sobre essas 3 perguntas. E em teu coração comece a procurar respostas sobre elas. Começando com essa, com a primeira. O que é a vida? O que é a vida? Efésios capítulo 2, versículo 8 a 10, a Bíblia diz assim. Efésios capítulo 2, versículo 8. Mídia, por favor, ajuda-me a projetar. Diz assim a palavra do Senhor. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Avança. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Aleluia. Então nós olhamos para esse texto e conseguimos ver algo. A vida é um dom de Deus. Não somos nós que determinamos quando vamos nascer. Não somos nós que escolhemos, eu quero nascer, por favor, nasce, eu quero nascer. Não. Você não teve escolha nenhuma. Você não fez esforço nenhum para nascer. Alguém fez esse esforço? Alguém sofreu dores por ti? Você nem escolheu o nome que você tem. Você não escolheu se você, ao nascer, se você fosse gordo, magro, alto, baixo, cabeludo, careca. Você não escolheu isso. Existem coisas que estão além do nosso querer. A vida está além do nosso querer. Da mesma forma que para viver, para nascer, nós não pedimos, para viver, para nascer, nós não nos esforçamos, para morrer é a mesma coisa. Para morrer, irmãos, não é porque alguém está em pecado, não é porque alguém fez isso e aquilo. A vida tem um prazo nessa terra. E quando chega o teu prazo, você pode ter 100 anos, pode ter 80, pode ter 60, 40, 20, 10, 1. Você vai. O plano de Deus, inicial de Deus, não foi assim. Deus nos criou para vivermos eternamente. Mas por causa do pecado no mundo, existe a morte. Aleluia. Então nós precisamos refletir sobre isso. Antes de ficarmos amargurados a pensar, meu Deus, por que Deus permitiu que algo dessa natureza acontecesse comigo, na minha família, na minha casa? Antes de você pensar assim, eu
quero te recordar que o nosso Senhor Jesus Cristo morreu com 33 anos. José, o pai terreno de Jesus, morreu quando Jesus ainda estava vivo. Como é que você sabe disso, pastor? Se você olhar para a cultura judaica, você vai entender isso. A Bíblia nos mostra que quando Jesus começou o seu ministério, ele foi logo convidado a ir a um casamento e a sua mãe foi com ele. Naquela cultura não era normal a mãe que tem marido ir com o filho. A mãe iria com o filho se não tivesse mais o seu marido. A Bíblia nos fala que quando Jesus iria morrer, ele pendurado na cruz, ele olhou para Maria, olhou para o seu discípulo João e disse: Ei João, eis aí a tua mãe, cuide dela. Se ela tivesse marido ainda, João não poderia cuidar dela. Amém. Jesus, que é Jesus, o seu pai terreno, morreu e não o ressuscitou. Existem coisas nessa vida que estão além do nosso entendimento. E é necessário e é importante para você, na tua mente, entender e aceitar certas coisas sem fazer muitas perguntas. Porque todos nós nascemos nessa terra com um propósito. E esse propósito, ele vem antes de nós sermos criados. Aleluia. Quando um criador, a pessoa que criou esse telefone, será que ele primeiro criou, depois disse: vamos chamar isso de telefone, isso aqui agora, a partir de agora as pessoas poderão usar para fazer chamada? Ou antes dele fazer, já sabia que estava a criar um telefone para que as pessoas pudessem se comunicar? Antes. Bem assim é a tua vida. Antes de você nascer, você foi criado em Deus. Você foi concebido em Deus. Você nasceu nessa terra para cumprir um propósito de Deus. Você não veio nessa terra por acaso. Você veio nessa terra para fazer algo específico. E cada um de nós precisa gastar tempo em entender qual é o meu propósito nessa terra, para que a sua vida não seja em vão. Para que a sua vida não seja em vão. Porque senão, nós faremos coisas que queremos fazer para agradar outras pessoas e deixamos o propósito de lado. E um dia cada um de nós vai ter que responder diante do Criador: por que você não cumpriu o propósito pelo qual eu te deixei estar na terra? Irmãos, eu quero te aconselhar, como eu disse, esse culto de hoje será diferente. Nós estamos a ter uma conversa aqui. Sabe, durante o nosso tempo na vida, a nossa caminhada, é necessário nós refletirmos sobre isso, sobre o nosso propósito nessa terra, andar no nosso propósito, fazer vencer o nosso propósito, para que no final da nossa jornada, nós possamos olhar e dizer: uau, combati o bom combate, guardei a fé, não me desviei do meu propósito. Senhor, eis-me aqui, receba-me na tua glória. Receba-me na tua glória. A nossa vida, irmãos, ela não nos foi dada por acaso. Não viva a tua vida por acaso. Não viva a tua vida como se você fosse a última bolacha do pacote e nada mais importa, nada te interessa, porque você é você e mais ninguém. Deus nunca nos criou para sermos isolados. Se você olhar na criação de Deus, tudo que Deus faz, tudo que Deus faz e promove, tem sempre colaboração. A Bíblia diz logo no livro de Gênesis: façamos o homem segundo a sua imagem, a nossa imagem e semelhança. Nossa, façamos, não estava sozinho. A Trindade em ação. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo em ação.
Mas você quer fazer tudo sozinho. Você é casado, mas a tua mulher não sabe o que você faz. Você é casado, a tua mulher nem imagina de onde você tira dinheiro para sustentar em casa. Deus não nos criou para vivermos sozinhos. Deus não nos criou para vivermos isolados. Olha para a criação de Deus, olha para tudo de Deus, nada sobrevive solo. É preciso haver harmonia nessa terra, é preciso haver interligação. Mês passado nós falávamos sobre prosperidade. E não terminamos esse tema ainda, não exaustamos ainda, vamos falar mais sobre isso. Mas uma das formas de prosperidade é nós entendermos que o outro completa algo em mim que eu não tenho. Toda a gente nessa terra, todas as pessoas, cada um de nós aqui que está sentado nessa igreja, cada um tem uma valência. Tem coisas que o irmão Hamilton pode fazer que eu não posso. Tem coisas que eu sei fazer, o irmão Hamilton não sabe. Tem coisas que a irmã Daniela sabe fazer, que eu não sei. Tem coisas que eu sei que ela não sabe. Assim por diante. Assim é a nossa vida. Assim nós vivemos em prosperidade. Por isso não seja aquele que procura saber tudo na vida. Você não precisa saber tudo. Junte-se a quem sabe as outras coisas. Você não pode ser mecânico, eletricista, bombeiro. Não. E o bombeiro vai comer o quê? O canalizador vai comer o quê? Não. Você é mecânico, tá bom, arranja ainda o carro. Vamos chamar agora o irmão fulano, que é canalizador, para vir fazer a canalização na tua casa. Assim o irmão também vai ter pão na sua casa. Você que também já nos chama o pedreiro para... Agora você faz tudo. O que não sabe quer fazer. A vida não é assim. Para que serve a vida? Para que serve a tua vida? Aleluia. Por que estamos vivos? Por que estamos vivos? Será que estamos vivos só para comer, beber, desfrutar dos prazeres dessa vida? Sabe, irmãos, ao refletir sobre a jornada do meu pai nessa terra, fez-me lembrar de algo normal da nossa transição na vida. A nossa jornada. Quando você contrata um empreiteiro para fazer uma obra na tua casa, mas aquele empreiteiro é bom, muito bom, ele faz bem o seu trabalho. Quando termina de fazer essa obra na tua casa, ele fica lá na tua casa, continua na tua casa? Vai aonde? Vai fora. Todos nós temos um tempo determinado nessa vida. Nós temos um propósito a cumprir nessa vida. Quando o nosso propósito é alcançado, é cumprido nessa terra, irmãos, o teu tempo acabou. Você vai ser levado de volta para o teu lugar, o teu lar eterno. Eu sei que naturalmente para todos nós dizemos: fulano partiu cedo demais. E partiu cedo demais. Porque Deus nos criou para sermos eternos. E se Deus nos criou para sermos eternos, quando alguém morre é contra a natureza. E como é contra a natureza, sabe, irmãos, eu aprendi algo. Já sabia, mas essa vez veio de novo. Sabe que tem as emoções que você não consegue controlar? Tem vezes você diz: eu não vou chorar, vou estar firme. Mas de repente você olha para alguém, brá, choro. Incontrolável. Incontrolável. As nossas emoções. A nossa vida, nós precisamos entender. Há tempo para tudo nessa terra. Tudo tem um tempo determinado. E sabes, não somos nós que determinamos o tempo. Nós podemos fazer muita coisa para tentar adiar esse tempo. Porque também tem pessoas que apressam o seu tempo. O tempo ainda não era, mas já está apressado. Você que está aqui na igreja, mas vive sem regras, vive fazendo tudo que é errado, eu quero que você entenda: pela graça você foi salvo. É dom de Deus. Não foi pelo teu esforço.
Não é porque você é boa pessoa que você herda a vida eterna. O nosso maior presente, o nosso maior ganho é ganhar a vida eterna em Cristo Jesus. E, interrompendo um pouco a pregação, pedi para levantar os meus irmãos. Esqueci-me da dona Dulce que está aqui. Dulce, por favor, fique de pé. Aleluia. Uma salva de palmas para essa senhora. Essa mulher é uma mulher de Deus, amém. Aleluia. Muito obrigado, Dulce. Essa é uma mulher de Deus, uma mulher que esteve lá conosco na África do Sul, nos ajudou. Quando nós éramos crianças, quando fomos como criança, era ela que cuidava de nós, estava lá, cuidava. Essa mulher é demais. Sabe, uma mulher que já não trabalha conosco há mais de 20 anos. Mas quando ouviu que a família chegou na África do Sul, que meu pai estava internado, todas as semanas estava naquele hospital. E a Dulce vivia muito longe do lugar onde era o hospital. Muito longe. Mas todas as semanas estava lá. Ia com os filhos, com a neta, todo mundo. Todas as semanas. Que Deus te abençoe, Dulce. Que Deus te abençoe mesmo. Continua a ser essa mulher de Deus que tu és. Nós te amamos. Muito obrigado por seres essa mulher. Sabe, irmãos, nossa vida tem de ter um propósito. Você precisa viver para um propósito. Você precisa viver para algo maior do que você mesmo. Algo maior do que você. Porque, irmãos, sabe, meu pai era um bom homem. Fez muitas boas coisas. Mas sabes que não são as boas coisas que fazem alguém ser salvo? Não. Graças a Deus ele aceitou Jesus. E por ter aceito Jesus, nós temos garantia da vida eterna. Mas é isso que você precisa entender. A vida eterna em nós, quando nós nascemos de novo, nós somos impulsionados às boas obras. Então você que diz que você é nascido de novo, você é de Deus, você é filho de Deus, cadê as tuas obras? Tiago diz, mostra-me as tuas obras, que eu te mostrarei a minha fé. Quem tem fé, mostra-me as obras dessa fé. Porque nós somos salvos pela graça, através da fé. A tua fé precisa produzir algo. Quais são as tuas obras? Quais são? No teu funeral, quantas pessoas vão lá estar? Ou o iate da igreja não vai ficar cheio? Come on. Por que as pessoas iriam para o teu funeral? Por quê? Por que as pessoas iriam dizer, não, hoje eu não vou trabalhar, eu vou tenho de honrar a família dessa pessoa? Por quê? Sabe, irmãos, a nossa vida precisa ser uma vida de impacto desde o momento que nós nascemos. Nós precisamos entender que nós nascemos para um propósito e eu preciso perseguir esse propósito, eu preciso cumprir esse propósito. Ei, não interessa o que é, no matter what, eu vou seguir o meu propósito. Pastor, a tua pergunta deve ser, pastor, como é que eu sei o meu propósito nessa terra? Como é que eu sei? Quantos têm essa pergunta aqui? É fácil nós identificarmos o nosso propósito. Sabe, desde criança existem coisas que queimam no nosso coração. Coisas que, quando você vê, ou te traz alegria, ou traz raiva. Amém? Sabe, tem coisas que você não consegue suportar. Por exemplo, há pessoas que só de ver um pobre na rua, teu coração já fica angustiado. Quando você anda na rua, vê as pessoas viver na rua, você fica angustiado. Você sabe que você foi chamado para mudar a vida dessas pessoas. Tem aquelas pessoas que quando estão a fazer algo, está a fazer uma comida, está a pentear o cabelo de alguém, está a fazer não sei quanto, há uma alegria dentro delas que não consegue explicar. Você sabe que foi chamado para isso. Mas sabe,
Existe um propósito que Deus deu para cada um de nós. Todos os filhos de Deus receberam um propósito em comum: amar uns aos outros. Amar uns aos outros. Eu quero que você olhe para a pessoa que está ao teu lado e diga: eu te amo. Sabe, irmãos, esse amor do tipo de Deus, esse amor do tipo de Deus, não é um amor só falado, é um amor que precisa ser demonstrado. É um amor que precisa ser demonstrado. Demonstrado como, pastor? Como é que eu vou demonstrar esse amor? Ah, irmão, você que sabe, mas você precisa demonstrar. Nós, os casados, somos obrigados, mesmo não querendo, temos de demonstrar. Você que não é casado, você tem de demonstrar. Mas nós não somos obrigados só a mostrar a nossa mulher. Somos obrigados a mostrar os nossos filhos, não sei qual. Você também é obrigado a demonstrar o teu amor pelas pessoas. Pelas pessoas. Ontem eu estava a falar com alguém que estava a dar um testemunho do meu pai. E eu chamei os meus irmãos, estava lá todo mundo, chamei, então, vocês precisam ouvir também isso. E essa pessoa estava a dizer: epa, o doutor Calado era alguém tão humano, que ele não se importava com a raça das pessoas. Em qualquer lugar onde ele fosse, se visse algo que era mau, aquilo compadecia o seu coração. E ele estava a dar o exemplo, ele disse: olha, nós fomos à Alemanha, eu levei ele para lá, para Berlim, e estávamos a ver, eu estava a explicar a história de como as pessoas eram mortas, não sei quando. Ele começou a chorar e disse: aí, vamos sair daqui, vamos de volta para o hotel. Não quero mais ouvir essa história. A minha pergunta é: como você se compadece com os outros? Será que a dor do outro consegue ser tua dor? Deus nos chamou, cada um de nós, todos os filhos de Deus nasceram para amar. E sabe, irmãos, hoje mesmo aqui nesse lugar, nessa igreja, tem pessoas que nunca mais ouviram um eu te amo. Tem pessoas que nunca mais ouviram isso. E sabe que para nós, principalmente nós africanos, angolanos, que não estamos acostumados a usar essa palavra, é complicado. Eu lembro-me a primeira vez que eu disse isso ao meu pai: eu te amo. O mais velho ficou em parampas, começou a olhar para mim: esse gajo está bem mesmo. Ele olhar para mim, tipo, esse camarada, está mesmo bem. Porque não é normal na nossa cultura. Não é normal. Mas nós precisamos normalizar isso. Precisamos normalizar isso nos nossos filhos, nas pessoas que nos rodeiam. Entenderem que eu te amo é normal. Não é para vocês bandidos malucos que gostam de enganar as filhas dos outros só para dizer que te amo, só porque querem enganar a filha alheia. Sim, estou a falar contigo mesmo. Você que está se a olhar para mim desse jeito, é você. Não estava a olhar para a cara de ninguém. Não diga, pastor, estava a olhar para mim. Tu a ver os irmãos já tremendo. Pastor, estava a olhar para mim. Não. Mas você sabe quem você é. Você sabe. E Deus também sabe. Então, olhando para tudo isso, eu quero, antes de passar na última pergunta, fazer uma oração contigo. Repita comigo: Senhor meu Deus, meu Pai amado, revela-me o meu propósito nesta terra. Capacita-me para que eu possa cumpri-lo, em nome de Jesus. Amém. Sabe, irmão, você precisa orar sempre isso. Porque tem vezes que nós estamos a fazer coisas que estão fora do propósito de Deus para nós, ou fora do propósito pelo qual você nasceu. E você precisa orar a Deus para que Ele possa te mostrar o propósito e você possa ajustar a tua rota. Porque quando você se desvia da rota, irmão, você nunca vai chegar no lugar certo.
Aleluia. Mas a boa notícia é que existe uma maneira de voltar, de se ajustar. Entenda algo. Entenda algo. A Bíblia diz que nós somos salvos pela graça. Tem pessoas que estão aqui e estão a dizer: pastor, eu não consigo ser uma boa pessoa. Eu sou alguém mau, eu sou pecador, eu sou isso. Eu quero te dizer que Deus te amou mesmo sendo pecador. Deus te amou na condição que você estava. Jesus, quando morreu por nós, não foi porque nós fizemos algo que lhe agradou, mas é porque Ele nos amava. E esse amor de Deus é o amor que precisa transformar a tua vida. Irmão, se você ainda vive uma vida sem propósito, uma vida distante do amor de Deus, uma vida que você sabe que está a prejudicar outras pessoas, hoje é o teu dia de arrependimento. Hoje é o dia que você se arrepende desse estilo de vida. Hoje é o dia que você decide: eu vou me ajustar à vida que Deus me chamou para viver. Não viva mais distante do propósito de Deus para a tua vida. Não viva longe daquilo que você sabe que Deus tem para ti. Irmãos, eu quero que você entenda: Deus está em nós. Quando você nasceu de novo, você aceitou Cristo como Senhor da tua vida, o Espírito de Deus, aquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, habita em ti. Ei, você tem capacidades divinas de fazer coisas acontecer. E uma dessas capacidades é de amar pessoas. Amar pessoas. Não amar coisas. Não amar coisas. Pessoas estão tão distantes uma das outras, mas tão perto das suas coisas. Incapazes de salvar outro porque diz: não, isso não posso. Ei, não. Subir no meu carro assim. Não faça isso. As coisas não são mais importantes que as pessoas. As coisas não são mais importantes que as pessoas. Última pergunta: qual é a tua relevância nessa vida? A pergunta que eu sempre me faço: se eu partir, será que eu farei falta para alguém? Será que a falta que eu farei será somente para minha família? Você, quando você partir, qual é a relevância da tua vida? Meus irmãos estão aqui e sabem bem. Meu pai, quando Deus chateado, ele pergunta: mas você vive ou morto, qual é a diferença que você faz na minha vida? Isso mesmo. A sorte é que tinha já um tio que era bem carimbado nas coisas que o meu pai falava. Disse: não liga. Porque você ficava logo tão ofendido: meu Deus, eu vivo ou morto, não faço falta. Mas ele fazia essa pergunta: você agora, se você morrer agora, vou te chorar, vou te enterrar, e depois qual é a falta que você vai me fazer? Se você aqui em casa, essa coisa que eu deixei aqui, e ele fazia, por exemplo, um lixinho, um papelzinho, esse papel está aqui há 3 semanas. E você não conseguiu tirar. A minha pergunta é: qual é a diferença que você faz nesse mundo? Qual é a falta que você faz nesse mundo, de fato? Já perguntaste? Qual é a resposta? Qual é a resposta? Não estou a ouvir nada. Ninguém consegue me dizer uma resposta. Vai fazer muita falta. Amém. Aleluia. Sabe, irmãos, a nossa vida precisa ser relevante. Meu pai ensinou-me algo. Há muito tempo ele disse assim: Jutz, na vida você precisa fazer de tudo para ser alguém nessa vida. Porque no mundo, nas guerras desse mundo, nunca se mata todo mundo. Nunca. Todas as guerras que existem nesse mundo, existem pessoas que precisam ser poupadas. E quando forem para poupar, não vão poupar qualquer pessoa.
Eles veem, não, essa pessoa não pode morrer, ele é mais útil para nós vivo do que morto. Então procure ser alguém relevante na vida, que no momento de guerra ou de qualquer coisa, você seja alguém relevante, que ele diz, esse não pode morrer. E ele dizia, filho, se alguma coisa acontecer, eu nenhum lado me mata, nem Pelá, nem Unita, ninguém vai me matar, porque eles sabem que eu sou cabeça. Qualquer dos lados vai querer me ter vivo, porque vão querer aproveitar o que eu tenho na cabeça. Irmãos, nós precisamos procurar ser alguém relevante onde nós estamos, seja em que esfera nós atuamos. Nós precisamos ser alguém relevante onde nós estamos. Você precisa ser alguém que faz falta. Quando você falta no seu serviço, as pessoas precisam notar que você faltou mesmo. Não é depois de uma semana, fulano. Não sabe. Você está vindo a justificar e falta, chefe. Estou aqui a justificar. Você não estava aqui. Sabe, isso acontece por quê? Porque você trata o teu trabalho de qualquer maneira. As coisas que te dão para fazer, você faz de qualquer jeito. Tem pessoas que estão em empregos que você lhe dá um trabalho, você tem que chamar já o outro para fazer o mesmo trabalho. Porque você sabe que essa aqui é só para justificar o salário, dizer que ele deixa alguma coisa, ele manda fazer, mas você sabe que não vai fazer. Já chama outro, olha, fulano, faz isso também. O fulano vai te apresentar em um dia, e aquele outro, uma semana, depois está ali, chefe, dá aqui o trabalho, bem feito, chefe. Essa é você? Não pode, irmão. Um cristão não pode ser essa pessoa. Nós precisamos ser pessoas relevantes. No nosso serviço, na nossa casa, na nossa escola, em todo lugar. A nossa vida precisa fazer a diferença. As pessoas precisam saber, se o fulano estivesse aqui, a coisa seria melhor. Quando você não está, as coisas não podem estar tão bem. Agora as pessoas estão mais felizes com a tua ausência. Não pode ser. Quão relevante é a tua vida? A vida de Jesus Cristo foi uma vida tão relevante que mudou a história da humanidade. A humanidade mudou tudo e hoje há um tempo que se diz antes de Cristo e depois de Cristo. E ainda tem quem diga que Jesus Cristo não é ninguém. Tá bem. E o teu profeta quando nasceu lhe chamaram o quê? Fizeram o quê? Não. Jesus mudou a história da humanidade. A Bíblia diz a vida estava nele. Ele era a vida. Jesus quando veio, ele veio nos trazer a vida. A vida em si estava nele. Ele era a luz do mundo. A vida que nós precisamos é Jesus Cristo. Ele é a vida que nos completa. É Ele que serve para ocupar todo o espaço que está vazio em nós. Sabe, nossos corações ainda estão quebrados pela perda. Mas Jesus Cristo é aquele que nos cura. Ele é aquele que nos consola. Ele é aquele que nos dá a esperança da vida eterna. Sabe, por mais que eu me entristeça, mas eu me alegro ao mesmo tempo sabendo que brevemente estaremos todos juntos na glória. Brevemente estaremos a festejar na glória. Os irmãos que estiveram envolvidos durante esse tempo no óbito testemunharam algo incrível. Pessoas nasceram de novo no óbito. Porque apesar de ser um ambiente de óbito, nós fazíamos culto todos os dias. Pessoas entregaram seu coração, seus corações a Jesus. Sabe, a vida de um crente precisa ser relevante, não só enquanto está vivo, mas até na sua morte. Você precisa ganhar almas. Quando você está alicerçado em Cristo Jesus, até na sua morte, você ganha para Cristo Jesus. Aquilo que era um dia, era o tempo, foram dias duros, mas a glória de Deus estava presente naquele lugar. Todos os dias, ministrações.
Eu vou a vários óbitos de vários pastores, nunca vi tanto pastor num óbito. A união no corpo de Cristo, irmãos. Mostrando que nós somos filhos de Deus. Mostrando que nós precisamos viver em amor. Viver em amor é saber chorar com os que choram, saber rir com os que riem, é saber estar em todo lugar e em todo o tempo. Consolar os que precisam ser consolados. Amar os que precisam ser amados. Isso é viver uma vida com propósito. Jesus Cristo, nosso Senhor, Ele viveu uma vida de propósito, com propósito. E cumpriu o seu propósito. Jesus foi entregue para morrer na cruz sem ter feito um único pecado. Mas tudo isso foi para que eu e você pudéssemos ter a vida eterna. Por isso, convido os ministros da ceia para que você possa celebrar a morte, a vida e a ressurreição de Jesus Cristo. A ceia não é um momento de tristeza, porque Jesus morreu para te dar vida. E Ele ressuscitou para que a morte não tivesse mais vitória sobre nós. Por isso, nós podemos dizer: ó morte, onde está a tua vitória? Onde está a tua força? O aguilhão da morte foi preso. O peso do pecado foi encravado na cruz. Sabe, irmãos, talvez tenha aqui pessoas que vêm de outras denominações. E eu quero te dizer, existe um requisito para nós fazermos parte desse banquete do Senhor. E o requisito é você ser nascido de novo. Você ser filho de Deus. Se você já nasceu de novo, se você já confessou Jesus como Senhor da tua vida, você é livre para poder cear conosco. Mas se não, eu quero te fazer o convite de você agora mesmo aceitar Jesus e ter Jesus como Senhor da tua vida. Se você nunca antes aceitou Jesus como Senhor da tua vida e Salvador da tua alma, eu quero te fazer esse convite. Levanta as tuas mãos que nós queremos orar para ti, queremos orar contigo, para que você seja parte, faça parte da família de Deus. A Bíblia diz: todos quanto o receberam foram feitos filhos de Deus. Significa que quem não recebe Jesus não é filho de Deus. Só é filho aquele que os recebe. Aleluia. Tem aqui alguém que quer aceitar Jesus, que nunca antes aceitou Jesus como Senhor da sua vida e quer aceitar? Levanta as tuas mãos. Queremos orar contigo. Todos salvos? Todos salvos? Se a trombeta tocar, a igreja vai ficar vazia. Todas as cadeiras vão ficar, todos nós vamos subir. Aleluia. Glória a Deus, igreja dos salvos. Aleluia. Porque essa é a pergunta que você deve fazer. Quando Cristo voltar, uns vão, outros vão ficar. Quem vão? Os que estão em Cristo. Quem fica? Os que não estão em Cristo. Não diga, você não vai poder dizer: não, nunca tive oportunidade. A oportunidade te foi dada agora. Aleluia, ministros. Abram aqui para nós orarmos. Aleluia. Pai amado, soberano, bom Deus, nosso Senhor, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, nós viemos a Ti esta manhã e consagramos esses elementos que aqui estão. Esse pão que agora representa o corpo de Jesus que foi moído na cruz. E esse cálice que representa o seu sangue que foi dado para a nossa vida, para a nossa salvação, para a nossa preservação. Nós declaramos em nome de Jesus esses elementos abençoados. E eu declaro em nome de Jesus esse poder da ressurreição que há
no nome de Jesus, atuando agora através desses elementos. Eu oro para que cada um dos irmãos, ao tomar essa santa ceia, ao comer deste pão e ao tomar desse cálice, se tiver alguma enfermidade no seu corpo, que essa enfermidade saia no poderoso nome de Jesus. Se tiver qualquer perturbação, eu declaro essa perturbação saindo pelo poder que há no sangue de Jesus. Eu declaro todo espírito de opressão caindo por terra, porque Cristo é conosco e Cristo em nós, a esperança da glória. Em nome de Jesus. Amém. Ministros podem servir. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado fico a pensar nas obras de tuas mãos, o céu azul de estrelas pontilhado, o teu poder mostrando a criação. Senhor meu Deus, Senhor meu Deus, quando eu maravilhado fico a pensar nas obras de tuas mãos, o céu azul de estrelas pontilhado, o teu poder mostrando a criação. Então minha alma canta-te, Senhor. Quão grande és tu, quão grande és tu. Então minha alma canta-te, Senhor. Quão grande és tu, quão grande és tu. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado fico a pensar nas obras de tuas mãos, o céu azul de estrelas pontilhado, o teu poder mostrando a criação. Senhor meu Deus, vamos cantar, igreja. Quando eu maravilhado, erga suas mãos, fico a pensar nas obras de tuas mãos, o céu azul, de estrelas pontilhado, o teu poder mostrando a criação. Então minha alma canta-te, Senhor. Quão grande és tu, quão grande és tu, quão grande és tu, quão grande és tu. Então minha alma
Quão grande és tu. Quão grande és tu. Vamos ficar de pé, igreja. Vamos cantar de pé. Então minha alma canta a ti, Senhor. Quão grande és tu. Quão grande és tu. Aproveite esse momento para lembrar de todas as benfeitorias que Deus fez para você. Louve e exalta o nome daquele que é digno de receber toda a honra e toda a glória. Todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Cante comigo, quão grande, quão grande é o meu Deus. Cantarei quão grande é o meu Deus. Todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Mais uma vez, mais uma vez, quão grande. Cantarei quão grande é o meu Deus. Todos hão de ver quão grande é o meu Sobre todo nome eu sei, és digno de louvor. Eu cantarei quão grande o meu Deus. Sobre todo nome, sobre todo nome sei, és digno de louvor, és digno de louvor. Eu cantarei quão grande meu Deus, quão grande meu Deus. Cantarei quão grande é o meu Deus. Todos hão de ver quão grande é o meu Deus. A terra estremeceu, o sepulcro se abriu e nada vencerá seu grande amor. Oh morte, onde estás? O Rei ressuscitou, Ele venceu para sempre, para sempre. Exaltado é, para sempre adorado.
sempre, para sempre exaltado Ele é. Ressuscitou, meu Deus, ressuscitou, Ele está vivo para sempre. Exaltado Ele é, adorado Ele para sempre. Ele vive. Ressuscitou. Aleluia. Nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou. Paulo, escrevendo aos Coríntios, no capítulo 11 da sua primeira carta, versículo 23, ele diz: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isso em memória de mim. Pode comer o pão. Semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Tomai o cálice. Aleluia. Aleluia. Vou tomar o teu assento. Eu antes de sair, eu tive agora a direção para orar pelos meus irmãos. Então quero convidá-los todos aqui na frente, que eu quero orar por vocês. Por favor, uma ela vem aqui ajudar. Vamos ficar aqui. Aleluia. Glória a Deus. Sabe, nesse momento que estamos a viver, somente Deus pode, nos nossos corações, aliviar a dor que nós sentimos. A única maneira de nós termos a nossa vida e viver uma vida adiante, onde não nos fechamos por causa da dor, é se nós confiarmos em Deus. Por isso eu quero orar para que o Espírito Santo de Deus possa cobrir a vida de cada um, dando força, coragem para avançar, para progredirmos. Sabe, o nosso pai foi um homem que combateu o bom combate, guardou a sua fé, um homem de força, um homem que não se curvava nem diante da doença, nem diante de uma morte anunciada, ele se curvou. Essa é uma memória que nós devemos guardar forte em nós, sabendo que ele olhava para as circunstâncias, por mais que os médicos dissessem o contrário,
Ele dizia: eu sei quem eu sou. Essa é a memória que nós devemos ter dele. E nas dificuldades que nós tivemos nas nossas vidas, nos momentos difíceis que nós tivemos nas nossas vidas, nós devemos lembrar: Jesus está lá. Todos os dias eu ia para aquele hospital e eu punha-lhe a ouvir essa música. Jesus está lá. Para que ele lembrasse que não interessa qual é a dificuldade que tivéssemos a passar, Jesus está lá. Por isso, a minha oração sobre todos é que nós possamos lembrar disso. Judite pode cantar enquanto eu oro. Pai, em nome de Jesus, obrigado pela vida do Rich. Pai, eu declaro sobre a sua vida a graça de Deus enchendo o seu Nas coração, horas escuras da vida, Jesus está lá. Quando ninguém tem tempo pra mim, sou alguém que eu conheço. Jesus. Nas horas escuras da vida, Jesus está lá. Quando ninguém tem tempo pra mim, sou alguém que eu conheço. Nas horas amargas da minha vida, Jesus está lá. O único que, conhecendo as minhas falhas e defeitos, ficou. Jesus. Jesus. Nas horas escuras da vida, Jesus está lá. Quando ninguém tem tempo pra mim, sou alguém que eu conheço. Nas horas amargas da minha vida, Jesus está lá. O único que, conhecendo os meus bons hábitos, ficou. Jesus. 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 Abençoe a todos e que sejamos todos mais abençoados na prática da palavra. Cristo nos fortalece.